gente ama, que é futebol. Rui, antes de falar sobre o São Paulo, eu imagino que o teu sentimento e o sentimento de muitos são paulinos, eu vi boa parte do jogo e fiquei com a sensação de que esse 1-0 doeu para o Atlético pela partida que o São Paulo fez. Foi mais ou menos o sentimento ali de vocês que já estavam aqui, mas acompanhando o jogo o tempo todo? O sentimento é de frustração e a frustração está diretamente relacionada a dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, a equipe vem evoluindo a cada jogo. Eu trabalhei no Atlético, eu sei bem o que é jogar em Belo Horizonte. Era um jogo, obviamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes, mas para o Atlético era um jogo muito importante. O São Paulo, portanto, enfrentou um ambiente, não diria hostil, mas de pressão. Num gramado, eu não quero entrar em polêmica, num gramado que tu leva um período para se adaptar a ele, tempo de jogo, a intensidade do passe. No primeiro tempo a gente viu isso. E mais uma vez o São Paulo volta do segundo tempo melhor. Significa que há uma identificação do que tem que melhorar, essa identificação ela é transmitida com competência aos jogadores, e os jogadores também de forma competente fazem o que o treinador pediu, né? Então assim, a frustração passa por isso. Era um jogo que nós podíamos somar pontos, é importante continuar somando pontos, mas eu penso que o São Paulo mais uma vez mostrou evolução de um time que está cada vez mais conectado com o seu treinador. Essa questão é importante da gente falar, porque eu tenho falado muito aqui no Fala Fonte e eu acompanho os jogos do São Paulo no campo, vendo ali os movimentos e conversando também com atletas. Eu sinto que assim, do trabalho do Roger, é um trabalho que vem nessa evolução que você bem disse, e os jogadores estão sentindo isso. Você que está todos os dias e está ali acompanhando tudo de perto, os jogadores que já falaram publicamente, que compraram a ideia do Roger, é um trabalho que essa evolução, ela é uma evolução para pensar em coisas grandes na temporada? Eu tenho dito, André, que nós temos que manter aceso o desejo de conquista, né? Mas para que esse desejo se transforme em realidade, há um caminho, né? Quem trabalha no São Paulo tem que desejar conquistar sempre, mas não adianta só o desejo, tem que ter um processo, e esse processo passa exatamente por uma melhora da equipe, por um comprometimento dos atletas com as ideias do treinador. O Roger é um treinador que ele convence, ele não impõe ideias, né? E esse convencimento ele começa na semana de trabalho, na presença muito constante dele com os atletas. Ele rapidamente criou vínculos com os atletas. É óbvio que cada vez mais ele vai ter que fazer escolhas, essas escolhas geram algum desgaste, mas o que eu vejo diariamente, eu, o Rafinha, que estamos lá presentes, o presidente Macias, é um grupo que cada vez se compromete mais com esse processo para que o desejo de conquista se torne realidade. O Lucas, ontem foi uma baixa importante, né, que o São Paulo teve. A gente acompanhou os relatos da assessoria do São Paulo informando, né, a situação dele. É um jogador que, lamentavelmente, se machuca mais uma vez, e eu não estou aqui culpando o gramado sintético, não quero falar aqui de sintético, mas eu queria puxar um pouco pelo lado humano do atleta e do lado psicológico do atleta. Vocês sentem que o Lucas, ele tem essa dificuldade mesmo e de repente ele pode entrar com falta de confiança e aí lamentavelmente acontece uma lesão? Quem foi por trauma é diferente não estou aqui colocando nada em relação ao sintético, mas a presença do sintético em relação à confiança do jogador, vocês sentem que isso dá uma trava nele? Não, André, o Lucas, primeiro, ele é um grande profissional, né? Ele faz muita falta em todos os aspectos, não só técnico, no convívio diário. Serão aí de 6 a 8 semanas, é uma ausência muito sentida para todos nós, e ele vai se recuperar como sempre se recuperou, com profissionalismo, com dedicação e principalmente com força mental. Ontem foi uma fatalidade, né? Ele cai, o atleta faz um movimento, eu acho que até perigoso, o joelho bate nas costas, até a primeira impressão nossa é que a lesão era muito mais grave, e eu não vejo relação direta entre o gramado sintético e a lesão de ontem. Foi uma fatalidade. E não vejo o Lucas, além daquilo que ele já expôs como profissional, do ponto de vista de eleger aquilo que ele acredita que é melhor, não só para ele, mas para os seus colegas, que é uma opinião que não é individual, ela tem uma questão corporativa até. Não vejo ele com qualquer problema emocional que faça ou que gere um maior risco de lesões, a não ser o fato de que ele acredita que o gramado
nessas condições ele é potencialmente mais arriscado. Então não vejo que isso tira dele a capacidade de desempenhar o melhor futebol, principalmente ontem, onde ele, como eu disse, foi uma fatalidade, né? E agora esperar, torcer muito que ele se recupere, ele está muito bem cuidado pelo nosso departamento médico, haverá de ter uma recuperação excelente, como sempre teve, e logo vai estar conosco no campo, que é o lugar onde ele gosta de estar. E para renovar é só depois da Copa, com ele, né? Isso já tinha sido decidido, independentemente do que aconteceu ontem, foi uma decisão tomada por ele e pelo clube, ele quer esperar um pouco esse processo desse ano, então não tem nenhuma relação com o que aconteceu ontem, já era uma decisão tomada. Você sabe que o Rui, que o tempo urge aqui, por mim eu faria o Fala Fonte inteiro aqui, Rui Costa falando sobre São Paulo. Renovações, Caleri, já teve uma primeira conversa, essa conversa foi positiva, você sente do jogador que há um desejo de renovar, como é que está essa situação e qual que é o tempo que vocês esperam para sacramentar essa renovação, pensando que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato? Tem muita gente que olha o Caleri de uma maneira diferente no mercado. Tem muita gente de olho já. A história de vida do Caleri com o São Paulo se confunde, né? O Caleri tem muito a ver com o São Paulo e eu acredito que o São Paulo tem muito a ver com o Caleri, né? O Caleri sabe da nossa intenção de renovar com ele, já se colocou à disposição para conversar, nós já temos uma agenda para essa conversa, sabemos que o mercado se movimenta porque ele é um jogador extremamente importante na função, mas eu não posso antecipar nada para o torcedor de São Paulo porque eu não vou nunca faltar com a verdade com o nosso torcedor, mas o que eu posso garantir é que nós vamos fazer os esforços que forem possíveis para que ele possa permanecer conosco, ele sabe disso, nós já temos algumas agendas estabelecidas e vamos trabalhar para que ele possa ficar muitos anos conosco ainda. Muita gente já sondando, Rui? Tem gente que quer o Caleri, mas nós queremos mais. Tem gente querendo o Caleri. Tem gente querendo o Caleri. E isso faz com que você, como executivo, que está à frente do departamento de futebol, tenha aquele timing de acelerar o processo, né? Mas tem um dado importante aí. Os jogadores do São Paulo são queridos por outros clubes. Isso mostra o que eles fizeram com a camisa do São Paulo, isso mostra o nível que eles têm apresentado, isso revela que a equipe vem a cada ano evoluindo, em que pese às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes no grupo. É um dado significativo que impõe ao executivo que está responsável pelo futebol atenção e está muito presente nesses momentos para ser competitivo. Ser dirigente do São Paulo é um grande desafio naturalmente. Você agora está à frente do departamento de futebol com o Rafinha, com o presidente Maciz, enfim, com toda a estrutura que São Paulo tem de direção. No tema reforços e até agora com a chegada do Roger, essa janela final aí de estaduais, vem alguma possibilidade? Existe alguma chance? Chance zero? E no meio do ano, São Paulo vai ao mercado para se reforçar? O executivo de futebol do São Paulo, principalmente, ele tem que respeitar as determinações e diretrizes da sua presidência e daquilo que está identificado do ponto de vista financeiro. O São Paulo hoje tem que manter esse elenco, porque nós entendemos que esse elenco é um grupo de trabalho que pode nos dar condições de desejar títulos, né? A conquista, como eu disse, ela é um processo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? E as competições que nós temos pela frente também são extremamente difíceis. A Sul-Americana desse ano é quase uma Libertadores. Ontem nós encontramos o presidente da Conmebol, Alejandro, eu disse isso a ele. Presidente, esse ano nós temos 2 Libertadores, praticamente, né? Então, assim, esse é o grupo que nós temos, não há previsão de contratações neste momento, ainda existe a necessidade de vendas, e na medida em que que esses processos vão se aprimorando, vendas, saídas, talvez a gente tenha que buscar uma readequação, mas nesse momento esse é o elenco que vai nos garantir competitividade ao longo da temporada. A questão você falou muito bem, a Sul-Americana é uma Libertadores. Qual que é o mundo ideal nesse sorteio que vai ter hoje à noite para vocês? André, não há mundo ideal, né? O futebol ele está muito equilibrado em toda a América do Sul. Todos nós que estamos há muitos anos no futebol sabemos que não há mais jogo jogado, né? Então você vai enfrentar uma equipe na Venezuela, o jogo é difícil. Você vai na Bolívia, o jogo é difícil. E nós temos muitas equipes brasileiras na competição. Claro que nessa primeira fase não há esse confronto, mas depois certamente haverá. É uma competição muito dura, muito difícil. É a Sul-Americana mais difícil dos últimos anos. Isso é uma unanimidade. E só revela o quanto nós temos que estar preparados para enfrentar essa competição, porque
repito, é uma competição que nós desejamos também chegar numa fase decisiva e conquistá-la. Enquanto o Bruno Vicari quer fazer uma pergunta no estúdio, eu vou até passar o fone aqui para você. Aproveito para te levantar uma bola que foi até do nosso repórter aqui, o Daniel Bocato, sobre as declarações do Palmeiras em relação ao jogo que vem aí domingo, né? Sábado, melhor dizendo, sábado à noite. Como é que vocês viram isso? Se preocupa a questão do Abel, falando que até preferia não ter ganhado aquele jogo, por tudo que aconteceu na questão da arbitragem, aquelas coisas que se fala de bastidor, as coisas que vão se criando. Como é que São Paulo vê isso em relação a esse jogo? Porque, querendo ou não, São Paulo e Palmeiras tem sido jogo quente na questão de arbitragem. Bom, São Paulo e Palmeiras é um confronto que sempre é muito importante, é um clássico. Especificamente nesse final de semana, é um clássico que nos permite continuar lutando por estar somando pontos. Nisso eu concordo com o treinador do Palmeiras. Não interessa, estar líder agora é importante, mas o que interessa é estar líder na 38ª rodada, que é isso que vai te dar o título, né? O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem, né? O fato é que ganhou, né? E nós, infelizmente, nós temos tido nesses confrontos em duas competições distintas, erros que, não raros, favorecem ao adversário, né? Então, o que nós esperamos? Nós esperamos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, um treinador muito capacitado, e por isso, e eu disse isso da última vez que os enfrentamos, por isso que a arbitragem ela tem que permitir que o jogo se resolva no campo, né? E infelizmente isso não tem acontecido. Então nós desejamos que a arbitragem aplique a regra e que se permita às duas equipes se confrontarem e ver quem é mais competente, né? O que a gente não pode é ter erros, repito, crassos de uma mão estendida, de uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho, e isso passar em branco, né? Se a arbitragem passar despercebida, teremos um grande clássico e aí vai ganhar quem for mais competente. O que nós não podemos é deixar de ganhar esses jogos porque há uma interferência da arbitragem. Rui, bota o fone aqui que o nosso Bruno Vicari vai te fazer uma pergunta, mas você prefere a arbitragem da Federação Paulista mesmo, como é de praxe, ou de repente um árbitro de outro estado? Eu prefiro arbitragem que aplique a regra. Boa, Vicari, tá ouvindo o Rui aqui ou não? Estamos, tá ouvindo, né, Rui? Obrigado pela atenção, e é uma noite especial para tantos clubes do futebol brasileiro e, claro, também para o São Paulo, que disputa a competição continental. É verdade, né? No ano passado, o jogo do Campeonato Brasileiro foi muito polêmico, onde o São Paulo foi prejudicado. O jogo na Arena Barueri também teve suas questões. E aí a gente vê, né, Rui, desde o ano passado, repercussão grande assim entre os dirigentes, e o Hernan lembrou, né, que ontem, já na entrevista, o Abel também falou sobre o tema. Eu queria saber, assim, da sua função como dirigente. A gente sempre ouve o torcedor, às vezes, cobrando, precisa falar, precisa se posicionar, esse bastidor faz diferença. Isso existe, faz diferença, e é função, assim, dos dirigentes trabalharem com isso? O dirigente tem que se posicionar a partir do momento em que ele identifica prejuízo ao seu clube, prejuízo ao seu torcedor, desrespeito à paixão do torcedor, porque quando você tem um jogo em que ele é decidido pela arbitragem de forma equivocada, ao fim e ao cabo é o torcedor, é a paixão do torcedor que é desrespeitado, porque o torcedor ele vê o seu time ser prejudicado e ele não tem como interferir nisso, ele tem um sentimento de indignação, né? Mas você entende que faz diferença? Assim, preciso me posicionar agora o que eu acredito para no próximo jogo ter um impacto? Faz diferença? Eu acredito que nós temos que fazer o que fazemos, né? Eu estive na Federação Paulista conversando com todos e tentando entender os motivos da decisão que foram tomadas. O São Paulo participa de todas as reuniões pós-rodada para analisar as arbitragens, não só do São Paulo, mas dos outros clubes. E vou repetir o que eu disse aqui há pouco, né? O que nós esperamos no jogo, no próximo confronto contra um adversário, repito, competente, que tem os seus mecanismos, que tem um treinador competente. O São Paulo também tem um grupo competente, tem um treinador muito qualificado. É que o jogo se resolva dentro do que ele estabelece desportivamente. Nós não podemos mais ter interferências de erros de arbitragem, e que repetidas vezes favorecem a uma determinada equipe. Portanto,
o jogo é complicado por si só. O jogo já é um jogo, uma partida extremamente complexa e ela precisa se definir no campo. Então, o que nós desejamos no São Paulo é que, e esse é o desejo do torcedor, é que se permita ao São Paulo enfrentar o nosso adversário dentro do que a regra de jogo prevê. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aí o Roger falando, olha, tem torcedor do São Paulo que está apavorado justamente por isso. Com medo que o Roger coloque muitas ideias dele lá e que não dê certo. A gente está tratando, essa talvez seja a troca mais difícil de explicar e também para quem entra a pior situação, pior até do que a do Leonardo Jardim no Flamengo. Porque o Roger entra e o time estava funcionando, estava na ponta, estava, aliás, na mesma posição que está agora, né? Era líder, co-líder com o Palmeiras. E de fato o time estava montado pelo Crespo, dando resultado. No primeiro momento ele tentou dar continuidade à escalação, à forma, com alguns pitacos que talvez deixem um pouco mais estático o time do São Paulo. O time do São Paulo, como gostaria de dizer Hernan Crespo, era um tanto quanto anárquico, baseados na troca de posição constante no meio de campo e naquela ligação Marcos Antônio e Luciano, que são dois jogadores anárquicos, não ficam no mesmo lugar. O tipo de jogo do Roger ele é mais estático, os mesmos jogadores. Então, essa é a pequena diferença por enquanto. E eu acho que no jogo de ontem ele fez duas trocas, né? O Lucas e o Luciano começaram no banco, o Lucas Ramon não pôde jogar, estava machucado. E foi um jogo parelho, igual. Eu acho que um jogo que o São Paulo teria dificuldade com o Crespo, com o Zubeldia. O São Paulo não ganha do Atlético como visitante há 10 anos. Não é no piso sintético só, foi a primeira vez que foi no piso sintético. Não ganhava no Independência, no Mineirão, na Arena MRV, etc e tal. O Hulk nunca perdeu para o São Paulo. Tem umas coisas no futebol difíceis de explicar. O Hulk nunca perdeu para o São Paulo. Ele está há quanto tempo no Atlético? O ano passado o São Paulo ganhou uma do Atlético no Morumbi, mas o Hulk foi poupado. Enfim, era um jogo muito parelho. Acho que foi um detalhe, uma bola bem metida pelo Bernard, que tinha acabado de entrar no segundo pau, saiu o gol do Atlético e ficou nisso, no 1-0. Concordo com o Júlio no final das contas, que pior que perder o primeiro jogo no campeonato e a liderança momentânea é a questão do Lucas para o que vem por aí, né? E aí, também concordo com o Júlio que o São Paulo não tem time e elenco para estar disputando a liderança. De todos esses que estão disputando a liderança, Flamengo, que está chegando com um jogo a menos, Bahia, Fluminense mesmo, Palmeiras, o São Paulo tem o pior elenco, simples assim. E eu quero ver como é que vai ser com o São Paulo a partir do sorteio dessa noite da Sul-Americana. O que ele vai fazer? Quando em 2 meses e meio, até a Copa, ele terá Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Com esse elenco, com menos um agora, com o Lucas, pouco provável que ele consiga manter essa situação. Em relação à nova lesão do Lucas, aí uma coisa que eu queria debater com o Casagrande. Para mim, desde que o Lucas voltou ao futebol brasileiro, e eu já achava isso sobre ele na Europa, quando ele começa a cair de produção, tem jogadores que têm um estilo, com o passar da idade, ou eles se reinventam, ou eles não conseguem mais jogar e fazer alguma diferença, né? Esse jogo do mudança de velocidade, arranque arranque individual, foi a jogada típica das duas lesões, é um jogo que inevitavelmente provoca choque e queda, né? Por que ele não gosta de jogar no sintético? Não é só por conta da articulação e da recuperação mais difícil. É porque esse tipo de queda é mais constante. A bola escapa mais, ela é mais veloz. E ele acaba... No Allianz Parque, ele sofre a queda, 2 jogadores caem em cima dele, ele lesiona o joelho. Ontem ele sofre a queda, o Coelho vai atrás e dá nas costelas dele. E o Lucas deu uma entrevista nesse ano, exclusiva lá para o nosso companheiro André Hernan, hoje na ESPN, em que o André Hernan pergunta uma coisa interessante. Muita gente acha que você poderia se inspirar no Miller. Não é tão fácil, o Casagrande conhece bem o Miller. Na mudança de estilo do Miller para mudar o seu jogo. Para quem
viu o Miller jogar, o Miller no começo da carreira era velocidade, troca de direção, finalização, arrancada. O Miller, depois de ter tido 2 lesões musculares gravíssimas no Torino, ele nunca mais chutou a gol de peito do pé. E nunca mais jogou no sprint. Ele passou a jogar de forma... Quanto menos toque na bola e mais deslocamento, o jogo dele melhorou. O jogo dele, coletivamente, ele passou a ser um colosso. Mas não é todo mundo que é Miller, né, Tironi? E o Lucas respondeu para o André Hernan, não, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar jogando desse jeito, com as minhas arrancadas, mais ou menos como o Neymar, porque o Lucas é contemporâneo do Neymar, e eu insisto, ou esses caras... Outro que se machuca por isso, né? Pois é, meu velho. Outro que se machuca toda hora por isso. É simples assim, ainda mais no futebol atual, onde o contato é total, né? É em todo momento. Então, assim, quando ele se recuperar, como ele vai se recuperar, ou ele muda o estilo, ele não vai mais jogar futebol, cara. Simples assim. Ele vai ter lesão toda hora por choque. Ele não é um jogador privilegiado fisicamente e eu não vejo. Ele tem que evitar o choque. Ah, o Marcos Antônio é magrinho. Quando alguém tenta chegar no Marcos Antônio, a bola já não está mais com ele. A bola está com outro cara. O Arnaldo. Fala, Arnaldo. Assim, o Marcos Antônio joga de frente. Joga de frente. Então, o Lucas joga de lado ou de costa. Então é diferente. Sim. O cara que joga de frente, ele tem condições de evitar todos os choques que ele quiser. Ele toca, aparece, ele tá vendo os espaços. Então, o cara que joga de lado, o cara que joga de lado, aquele cara que joga meio em diagonal, que ele tem que ver quem vai passar e tem que ver quem vai chegar, normalmente ele vai pro confronto físico o tempo todo. Ou aquele que joga de costa. O Caleri. O Caleri não estourou o joelho, o ligamento cruzado? Não ficou um ano parado? Ele é centroavante. Como que ele vai mudar o estilo dele jogar? Ele vai jogar de costa pro gol e vai correr o risco de virar em cima do joelho, vai correr o risco de tomar uma entrada por trás. Não tem como ele fugir. Não tem como ele fugir. Então, Casão... Ele vai correr risco de ligamento cruzado o tempo todo. É a característica do cara. Por isso que a posição do jogador. Por isso que eu citei o Miller. O Miller foi jogar de costa, na porrada. Mas aí... E ele conseguiu se virar. Né? Não, mas aí é o seguinte, vamos lá. O Miller sempre teve a qualidade do passe. Mesmo quando ele jogava aberto pela direita, de explosão, quantos passes ele dava pro Careca fazer gol? Vários. Quantas jogadas ele fazia que o passe dele era perfeito? Então o Miller, mesmo no começo da carreira dele, que ele era mais explosão, ele já tinha o passe bom. Quando ele... Porque a mudança principal dele foi lá no Torino, cara. Porque lá no Torino ele jogou de centroavante, ele não jogou de aberto como ponta. Ele foi contratado pelo que ele jogava no São Paulo, aberto, em explosão. Quando ele chegou no Torino, ele foi o camisa 9 do Torino. Porque na Itália não jogava com ponta, eram 2 atacantes. 2 atacantes. Jogou, se eu não me engano, na época dele, jogava ele e o Scoro, que era um iugoslavo, que era mais de movimentação, mais magrinho e tal. O Miller era centroavante, jogava centralizado, jogava de costa pro gol. Aí, quando ele voltou para o São Paulo, aí aqui no Brasil já estava o esquema com 4-4-2. A maioria dos times jogavam com 2 atacantes. Tanto que a Copa de 94 foram com 2 atacantes, Bebeto e Romário. Quando o Miller jogava aqui, era Miller, Careca e Sidney. 4-3-3. Quando ele foi para a Itália, ele aprendeu a jogar num 3-5-2, que o Torino jogava 3-5-2. 2, só que ele era um atacante centralizado, ele não era atacante do lado. E quando ele voltou, como ele era muito inteligente futebolisticamente falando, ele conseguiu juntar a explosão, a velocidade, com um passe bom, que ele melhorou ainda, ele foi melhorando o passe dele, e ele aprendeu a jogar de costa, centralizado. Quando ele foi para o Palmeiras, ele jogava muitas vezes centralizado. Ele recebia de costa e dava o tapa. Pra cá, pra lá, pra cá, distribuía, dominava, girava e punha alguém na cara do gol. O Miller se modificou porque ele foi inteligente em aprender as diferenças táticas que o futebol brasileiro tinha quando ele jogava aqui e como o futebol italiano quando ele foi pra lá. Entendeu? O Lucas não tem essa qualidade desse tipo. O futebol do Lucas é explosão e velocidade. Só e outra coisa, gente, vamos lá. Contusão de costela não tem nada a ver com o gramado. A contusão dele ontem não tem nada a ver com o gramado. Choque. Mas o Arnaldo, no campo de grama também se quebra a costela.
Não estou falando do piso sintético, estou dizendo que o jogo dele pode ser no piso de plástico, no piso de areia. Ele vai se chocar toda hora se ele não soltar a bola. Mas vamos solta a bola ou tchau. Ou tchau, não vai jogar mais. Vamos esquecer o sintético. A contusão dele ontem foi em cima da característica dele e ela aconteceria na grama ou fora da grama. Quando é contusão ligamentar... O São Paulo deve buscar mais 2 reforços nas próximas semanas. As posições monitoradas são um ponta que atue pelos 2 lados do ataque, preferencialmente canhoto, um meia-volante que possa jogar como 8 ou 5. Apesar do diretor Rui Costa ter afirmado que o elenco está fechado, o clube segue observando o mercado. No momento não há nomes avançados nem negociações em andamento. A chegada de um 8 dependeria mais de oportunidade de mercado. O nome que pode voltar ao radar é Kevin Zenon, caso não consiga se firmar no Boca Juniors. Hoje não existe negociação, mas é um jogador que continua sendo bem avaliado internamente. O São Paulo segue se movimentando para renovar os vínculos dos principais atletas do elenco. Recentemente, o clube anunciou as renovações de Marcos Antônio, Sabino e Luciano. E agora, conforme apurado por Valentim Furlan do UOL, o tricolor paulista iniciou conversas com Jonathan Calleri para também estender seu contrato, a princípio por mais 1 ou 2 temporadas. Vale ressaltar, no entanto, que as tratativas ainda estão em fase inicial. Internamente, o fechamento do acordo é visto com otimismo. De volta ao São Paulo em 2021, Calleri soma nesta segunda passagem 210 partidas disputadas, 72 gols e 23 assistências. Além dos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Em 2026, o camisa 9 já entrou em campo em 15 oportunidades, balançando as redes 9 vezes. Seu atual contrato se encerra ao fim desta temporada. Matheus Menezes, atacante da equipe sub-20 do São Paulo, assinou um novo contrato com o clube. Seu vínculo, que se encerrava 2026, agora foi estendido até 2029. Por meio de suas redes sociais, o jovem atleta comemorou a renovação. Um dia marcante na minha vida, onde pude estar presente junto da minha família, meus pais e meus agentes Rodrigo e Marquinhos, que mais uma vez fizeram esse momento único. Como de costume, minha gratidão a Deus, porque sem Ele nada é possível. Obrigado, São Paulo Futebol Clube, por confiar no meu potencial. Juntos até 2029. Matheus Menezes chegou ao tricolor paulista em 2024, vindo do São José do Rio Grande do Sul, e desde então soma 44 partidas, 14 gols e 3 assistências, além do título da Copa do Brasil Sub-10 conquistado em 2025. Em 2026 já são 10 partidas disputadas com 5 gols marcados. E aí, torcedor, diante dos últimos resultados, você acredita que o São Paulo tem chances de ganhar o Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários. Particularmente, eu vejo que o elenco do São Paulo, estando com todos os seus jogadores disponíveis, diferentemente do último ano, é um time forte que tem chances de lutar por títulos, apesar de que a princípio eu via maiores chances nas Copas. Mas já que fomos surpreendidos com um desempenho excelente nesse início de Brasileirão, eu acredito muito que, se durante a temporada não houver desfalques importantes, o São Paulo tem elenco para disputar com qualquer um. Adoro o Calleri, para mim o Calleri joga demais, principalmente falando nível Brasil, mas o Marcos Leonardo, ele é impressionante, né? Aí, pra mim, mudaria a cara do time da noite pro dia. E falar em dinheiro, o Calleri ganha 1.300.000, 1.400.000, falam, né? Em 1.300.000, 1 milhão... Ninguém nunca me mostrou o contrato, tá? Eu nunca vi nenhum contrato de nenhum jogador de São Paulo, nunca vi. Então é o que falam, né? São valores que falam, né? Luva, salário com direito de imagem. Falam em 1.300.000 a 1.400.000, podendo ganhar mais na renovação. Porque agora, principalmente agora com esse zum do Flamengo ou algum outro clube aí interessado no Calleri, a barganha do jogador até aumenta pra continuar no clube. Então o São Paulo paga uma verdadeira fortuna pro Calleri. Se for pensar em Marcos Leonardo futuramente, não é, né? Não é tão surreal. Vamos pensar em 1,5 milhão, 2 milhões pro Marcos Leonardo? É basicamente o que paga o São Paulo aí, né? Pra vários jogadores do elenco do São Paulo. Lucas Moura, se fosse renovar também, muito provavelmente vai renovar, não vai ganhar menos que 1,5 milhão, até 2 milhões de reais, né? Principalmente com os valores que aumentaram, né? Que estão se pagando hoje em dia no futebol. Mas o Marcos Leonardo seria um grande técnico muito grande e uma condição bem tranquila pra vir pro São Paulo, uma vez que tem o interesse do jogador, a vontade do jogador vir pro São Paulo. O Marcos Leonardo tem também, o Flamengo fica em cima do Marcos Leonardo, mas ele fala o tempo inteiro que queria vir pro São Paulo, quer jogar no São Paulo, é São Paulino, o clube que ele ama é o São Paulo. Então, com uma possível saída do Calleri, né, pensando em um Calleri podendo deixar o São Paulo, Marcos Leonardo voltaria